Bom, pessoal, eu queria falar hoje como que eu comecei a trabalhar com livros, que não foi ideia minha, mas para dar toda a honra, toda a glória a ele também, né? E mas foi assim, eu terminei ensino médio e tal, tava fazendo faculdade de secretariado, trabalhando no escritório de contabilidade, mas não era exatamente aquilo que eu queria fazer, né? Enfim, vai e volta, quis fazer publicidade, né? Esse era a minha vontade. O meu sonho é trabalhar numa grande agência de publicidade como publicitária. E aí, beleza, terminei a faculdade e tal. Aí me converti. Aí eu achei, nossa, agora Deus vai realizar o meu sonho, né? Até porque foi muito difícil para eu fazer essa faculdade, né? Outra hora eu explico melhor, mas assim, eu tive que sair de um emprego concursado, né? Eu tinha feito uma faculdade pública, né, que era secretariado, daí eu saí da faculdade para fazer uma faculdade paga, então eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade, foi bem cansativo e tal, né? Então eu já tinha sacrificado bastante para tentar ser publicitária e aí beleza. Daí quando eu me converti, eu achei assim, nossa, agora Deus vai realizar o meu sonho, né? Vai fazer tudo que eu quero e tal. E aí, beleza, daí eu comecei a trabalhar como estava trabalhando numa agência digital, né, fazendo coisa e tal, e estava servindo no Ministério de Comunicação, fazendo foto e tal. Até que foi quando eu conheci meu marido, né? E chegou um momento que Deus virou para mim e falou assim: "Não é o que eu tenho para você". E na sequência ele falou para eu sair do Ministério de Comunicação, né? E eu ainda fiquei alguns meses ainda relutando, tentando entender, porque para mim era algo que eu tinha lutado tanto, eu tinha sonhado tanto, eu queria tanto, trabalhei tanto, fiquei fazendo faculdade, estudando e Deus falou assim, não é. Mas eu entreguei. Eu entreguei esse sonho. E na época, foi em 2013, e ele não falou pra mim, olha, Daisy, sai da publicidade que você vai trabalhar com livro. Ele não falou não, tá? E daí na época eu não sabia o que que eu ia fazer. Então, eu cogitei a possibilidade de talvez ele me enviar para missões em tempo integral, ou eu não ter uma carreira, mas ficar em casa cuidando dos filhos e da minha casa, do meu marido, somente isso, e não trabalhar fora, né? Então, eu cogitei essas possibilidades. Então, eu entreguei não somente a publicidade, mas eu entreguei para o Senhor uma carreira, né? E eu lembro exatamente o dia que eu fiz isso, que foi num congresso de mulheres do Bola de Neve. E eu estava ali naquele momento com o Senhor orando durante a palavra, né? E quem estava ministrando naquele momento era a pastora Denise Seixas. E daí eu falei assim, daí eu orei, né? Eu falei assim, tá bom, Senhor, eu estou morrendo para mim mesma. E eu entreguei aquilo. E aí eu fiz essa oração. Depois de 3 segundos, a pastora Denise parou a ministração e falou assim: e porque você está morrendo para você mesma, eu vou te dar o que você não pediu. O Senhor está falando para você. E eu sabia que ele estava falando para mim. E o que que ele me deu? Os livros. Que eu nunca pedi, nunca passou pela minha cabeça. Eu não sabia, né? Nunca tinha imaginado e foi o que ele me deu. E daí como que foi esse trajeto, né? Depois disso, eu ainda fiquei um tempão sem saber o que que eu ia fazer. E daí, numa madrugada, o Senhor me acordou e me deu o título de um livro, O Poder da Namorada que Ora. Vou até pegar ele aqui. Esse livro aqui. E ele me deu a capa, o desenho da capa, né? Que o desenho era pra cá, né? Que era uma capa branca, que devia ter desenhos no interior do livro. E ele me mostrou até qual ilustrador que ele queria. Então, assim, eu simplesmente fui obedecendo. E daí, quando já estava avançada a escrita, eu falei, cara, agora eu tenho que lançar esse livro de alguma forma, né? E daí eu comecei a estudar sobre mundo editorial. E daí, a um certo momento, o senhor falou, não, você é que vai fazer o livro. E daí eu, né, tentando aprender como é que fazia tal, depois o senhor foi falando, ele falou, não, você vai trabalhar com livros, né? E aí, beleza. E eu comecei a estudar. E assim, cada passo foi o senhor me guiando. Né? Então, em um momento, ele me deu um sonho que eu vi o meu currículo muito extenso, e até o momento eu nunca tinha feito nada. Daí eu entendi, eu falei, não, eu tenho que ter um currículo extenso. Daí eu comecei a fazer curso que nem uma psicopata. Curso, curso. Daí comecei a pegar freela, comecei a fazer serviço. Então eu tô uns 8 anos fazendo freela já, né, de livro. E daí eu fui mais para a área de edição, de revisão e tal, tanto que, né, trabalhei com revisão e tal. E aí,
Daí um momento ele falou assim, não, agora eu quero que você faça uma pós-graduação, que isso é um outro testemunho, outra hora eu conto, que eu não tinha dinheiro para fazer, e o Senhor me deu o dinheiro mês a mês, né? Daí um outro momento ele falou assim, olha, Deise, muitas pessoas já fazem revisão, mas poucas pessoas fazem diagramação. E de fato, tem mês que eu não tenho agenda, eu tenho que negar cliente. E aí eu comecei a estudar, fazer tal, e isso que o senhor falou me abriu muitas portas, né? Então, o senhor foi passo a passo, assim, me guiando, né? E, e como foi isso? Ele foi me dando sonhos, Deus fala muito comigo em sonhos, falando comigo acordada também, nos nossos momentos de devocional, e também mandando pessoas para me dar profecias, sabe? Então, assim, eu tava lá na igreja, daí vinha uma mulher que hoje ela é autora de livros, na época ela não era dela. Olha, Deise, Deus mandou eu te entregar um desenho de uma capa. Daí outra pessoa, olha, Deise, eu tô tendo uma visão que tá vindo um manto de letras sobre você. Daí outra, Deise, Deus tá te mostrando uma nova área que vai ser muito promissora. Daí outra pessoa, Deise, eu sonhei que com você caiu uma folha de um livro no chão e cresceu, virou um prédio, né? Enfim, várias pessoas tendo palavra, até hoje eu recebo palavra de livro. E é muito interessante, porque assim, a publicidade, para mim, foi tipo entregar o meu Isaac. E, e Deus, ele é muito bom, porque ele me permitiu por um tempo viver esse sonho, né? Eu trabalhei, realmente eu trabalhei um tempo em uma grande agência de publicidade, né, recentemente. E só que eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas, a agência de publicidade e os livros. Chegou um momento que estava muito difícil, né? Eu ficar trabalhando de madrugada com livro, fim de semana, é uma doideira. E daí Deus não pediu, ninguém pediu, mas eu vi que eu tinha que novamente sacrificar o meu Isaac. E eu lembro que no mês assim que eu tava, né, no meu aviso prévio, eu fiquei tão triste, sabe? No dia também que foi pra sair, no dia que tava pra sair, eu tava escrevendo o meu texto de despedida lá pros meus colegas, eu chorava. E eu falava, meu, mas por que que eu tô tão triste? Parece que eu tô vivendo um luto de tão triste. E depois que eu fui perceber que eu tava entregando o meu Isaac de novo, né? Que em um momento eu entreguei lá, parece que ele voltou temporariamente. Mas é tipo o Pedro, assim, que no momento ele largou as redes e foi embora. E teve um dia lá que Jesus falou: olha, vai lá pescar. Mas não era para ele voltar a ser pescador, ele ia ser pescador de homem, ele não ia ser mais pescador de peixe. Então eu acho que foi isso, assim, essa tristeza que eu senti, né, de estar saindo de novo. E aí o Senhor foi guiando, né? Então, assim, e ao longo desse tempo eu vejo também o favor de Deus, né? Abrindo portas. Então, por exemplo, ele, sei lá, já me deu sonho com duas editoras e estou trabalhando nessas editoras que ele me deu esses sonhos. Ou então, favor de Deus, assim, portas abertas e Deus fazendo umas coisas incríveis, assim. E eu queria dizer, né, que todas essas coisas, posso entrar mais, né, em testemunhos, assim, mas é muito favor de Deus. Então eu queria dar toda a honra e toda a glória a ele, assim, falar assim que tudo que está acontecendo foi ideia de Deus, foi favor de Deus, eu só tô sendo obediente e entregando mesmo, né? Então, por isso que eu tô falando para vocês tanto de sonhos, assim, que eu entreguei meu sonho, entreguei de novo, mas que viver os sonhos do Senhor é muito mais extraordinário. Então, eu tô muito feliz, eu tô muito realizada nesse momento. Mas vale lembrar que eu fiquei 13 anos, tá, galera? Faz 13 anos que eu ouvi a primeira vez o senhor falar comigo sobre livros. Teve muitos, muitos momentos, até gravei vídeo aqui falando sobre a frustração, que eu fiquei tipo, Deus, e agora o que eu faço? Como que vai ser? O que vai ser? Eu tive muitos momentos de dúvida, muitos momentos de duvidar de mim mesma, de duvidar que eu tinha ouvido mesmo o Senhor. Enfim, então não foi um caminho fácil, né? Foi um caminho de trancos e barrancos, gente. Mas que no final das contas, meu, o Senhor faz, Deus faz, Ele é fiel, né? Quando Ele fala, Ele realmente respalda. E, enfim, são diversos testemunhos que eu tenho para dar nessa área. Então, e muita coisa ainda tem para acontecer, né? Tem muitos sonhos ainda que o Senhor deu para mim que ainda não aconteceram. Então, muita coisa legal ainda vai acontecer. Então, eu quero gravar esse vídeo assim, até para eu me lembrar também que toda a honra, toda a glória é dele, né? Tudo que tá acontecendo ou que vai acontecer não é porque, ai, que fui inteligente, visionária, ou porque, ai, eu sou muito capaz, eu tenho uma técnica incrível. Eu não tenho, né? Eu não sou a pessoa mais técnica, não sou a pessoa mais, nossa, mais capacitada, mas enfim, tô aqui, né? Tô obediente, tô rendida ao Senhor. E às vezes isso é o mais importante, tá? Então saibam você que eu tô falando tanto de sonho aqui é por causa disso, tá? Que eu tive que entregar os meus sonhos nos pés do Senhor, mas que Ele é fiel. Ele é bom e Ele é Pai.
né? E toda glória a Ele. Amém? E é isso. Tá bom? Que esse testemunho tenha te animado um pouquinho aí e, e trazido fé na sua vida. Tá bom? É isso, Deus abençoe e até a próxima.